Amós, capítulo 1. Palavras de Amós, um dos pastores de Tecoa, sobre a visão que teve de Israel nos dias de Uzias, o rei de Judá, e nos dias de Iarovã, Jeroboão ben Joash, o rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele me disse: de Sião vem o clamor do Eterno, e de Jerusalém se faz ouvir a sua voz. Enlutar-se-ão os campos dos pastores, e secar-se-á o cume do monte Carmelo. Porque assim disse o Eterno: por 3 transgressões de Damasco não puni, mas ante a 4ª não afastarei seu castigo. Porque debulharam a Gileade com barras de ferro. Enviarei à casa de Hazael um fogo que devorará os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei as trancas de Damasco e eliminarei os habitantes de Becat-Aven. E ao que empunha o cetro de Bet-Eden, e o povo de Arã irá para o cativeiro em Quir, diz o Eterno. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Gaza não a puni, mas ante a 4ª não afastarei seu castigo, pois multidões inteiras levaram como cativas para entregar a Edom. Eis que enviarei um fogo sobre a muralha de Gaza, que devorará seus palácios. Eliminarei os moradores de Asdod, e ao que detém o cetro de Asquelon. Voltarei minha mão contra Ecrón, e perecerá o restante dos filisteus, diz o Eterno Deus. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Tiro não a puni, mas na 4ª não afastarei seu castigo, pois multidões inteiras levaram para o cativeiro em Edom, e não lembraram do pacto que fizeram com seus irmãos. Eis que farei varrer a muralha de Tiro com o fogo que devorará seus palácios. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Edã não o puni, mas ante a 4ª não afastarei o seu castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão, deixando de lado toda a piedade, e em sua ira repetidamente o destroçou, mostrando ser permanente a sua cólera. Eis que enviarei um fogo sobre Temã, que devorará os palácios de Bosra. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões dos filhos de Amor não os puni, mas ante a 4ª não afastarei o seu castigo, porque estraçalharam as mulheres grávidas de Gileade, a fim de estender seu território. Na muralha de Rabá acenderei um fogo que devorará seus palácios, entre gritos no dia da batalha, e turbilhões no dia da tempestade. Junto com seus príncipes irá seu rei para o cativeiro, diz o Eterno. Capítulo 2. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Moabe não o puni, mas ante a 4ª não afastarei o seu castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até convertê-lo em cal. Eis que enviarei um fogo sobre Moabe, que devorará os palácios de Quiriote. Moabe morrerá com tumulto, ao som de trombeta e chofar. Eliminarei do seu meio o seu juiz, e junto com ele farei perecer todos os seus príncipes, diz o Eterno. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Judá não a puni, mas ante a 4ª não afastarei o seu castigo, pois rejeitaram a Torá do Eterno e não guardaram os seus preceitos. Suas mentiras fizeram-nos desviar do caminho pelo qual havia transitado seus pais. Eis que enviarei um fogo sobre Judá, que devorará os palácios de Jerusalém. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Israel não o puni, mas ante a 4ª não afastarei o seu castigo, porque vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sapato. Cobiça até o pó da terra que está sobre a cabeça do necessitado, e desvia o caminho dos humildes. E um homem e seu pai se chegam a uma mesma jovem para profanar meu santo nome, e se recostam ao lado de cada altar com roupas tomadas em penhor. Bebem da casa do Eterno o vinho confiscado dos que foram injustamente multados. E eu ante eles destruí os hemorreus, cuja altura era elevada como as dos cedros, e que eram fortes como o carvalho. Contudo, destruí no alto seus frutos, e de sob terra a terra suas raízes. Eu vos tirei da terra do Egito, Misraim, e vos conduzi durante 40 anos pelo deserto, que viesses a possuir a terra dos hemorreus. Dentre vossos filhos elegi profetas, dentre vossos jovens nazireus. Não ocorreu assim, ó filhos de Israel, diz o Eterno. Mas os nazireus fizeste beber vinho, e dos profetas exigistes que não profetizassem. Hei de oprimi-los, como se comprimem os feixes, quando estão numa carroça repleta. Então não conseguirá fugir
mesmo aquele que é rápido, nem utilizar sua força aquele que é forte, nem se livrar mesmo aqueles que são poderosos. Não conseguirá se manter de pé o arqueiro, nem escapar aquele que corre veloz, nem tampouco se livrar aquele que monta os seus cavalos. Naquele dia o valente entre os poderosos fugirá despido, diz o Eterno. Capítulo 3. Escutai a palavra que contra vós tem pronunciado o Eterno, ó filhos de Israel, contra toda a família que tirei da terra do Egito, dizendo: dentre todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Por isso, de vós cobrarei todas as vossas iniquidades. Poderão dois andar juntos, a não ser que estejam de acordo? Poderão rugir um leão no bosque sem que tenham ante ele uma presa? Ou seu filhote desde sua guarida, se nada recebeu? Cairá numa armadilha no solo a ave que para ela não tenha sido atraída? Disparará a armadilha sem que nada tivesse aprisionado? Será ouvido em uma cidade o som do chofar sem que estremeça seus moradores? Poderá o mal atingir uma cidade sem que tenha sido determinado pelo Eterno? Pois nada fará o Eterno sem o revelar a seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não o temerá? Determinou o Eterno, quem não poderá deixar de profetizar? Proclamai sobre os palácios de Asdod e sobre os palácios na terra do Egito, dizendo: reuni-vos sobre as montanhas de Choron, Samaria, e observai a tormenta que a atinge, e a opressão que nela impera. Porquanto não sabem como agir com retidão, diz o Eterno, e o resultado de sua violência e de seus roubos acumula em seus palácios. Por isso assim diz o Eterno Deus: um adversário circula em tua volta, e ele há de destruir tua força e despojar teus palácios. Assim diz o Eterno: como o pastor resgata da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim os filhos de Israel que habitam Choram escaparão, apenas com o resto de um leito e com o pé de uma cama. Ouvi e testemunhar contra a casa de Jacó, diz o Eterno Deus, o Deus dos exércitos, porque no dia em que eu cobrar de Israel sua transgressão, trarei também punição sobre os altares de Betel. Seus chifres serão cortados e cairão por terra. Destruirei tanto a casa de inverno quanto a de verão. Desaparecerão as casas ornamentadas com marfim, e também as grandes encontrarão seu fim, diz o Eterno. Capítulo 4. Escutai esta palavra, ó voz de Bazã, mulheres que se comportam como vacas que estais na montanha de Choram, que oprimis aos pobres, que quebrais aos necessitados, que dizeis a vossos senhores: trazei vinho para que brindemos. Em sua santidade jurou o Eterno Deus, afirmando: dias virão em que sereis arrastados com ganchos, e os que ficarem com anzóis. Pelas brechas do muro serei arrastada em filas, e ao monte Hermon sereis arremessadas, diz o Eterno. Vinde a Betel e prevaricai, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e trazei vossos sacrifícios pela manhã, e vossos dízimos depois de 3 dias. Oferecei em ação de graça pão fermentado, e trazei oferendas voluntárias, fazendo-as serem anunciadas. Por isso é o que gostais de fazer, ó filhos de Israel, diz o Eterno Deus, embora tenha provocado para que vossos dentes ficassem limpos por falta de alimentos, e vos tenham castigado com falta de pão em toda parte, mas a mim não retornastes. Eu também sustive de vós as chuvas, quando faltavam 3 meses para a colheita. Fiz com que numa cidade chovesse e em outra não. Em alguns lugares choveu e em outras houve seca. Então as pessoas de 2 ou 3 cidades seguiam até uma ou outra em busca de água, mas não conseguiam se satisfazer. Mas a mim não retornaste, diz o Eterno. Tenho castigado vossas colheitas com tufões e seca, todos os vossos vinhedos e jardins. Vossas figueiras e oliveiras foram devoradas por gafanhotos, mas a mim não retornaste, diz o Eterno. Enviei sobre vós a peste no caminho do Egito, vossos jovens fiz matar a fio de espada, fiz com que tornasse vossos cavalos, fiz com que o fedor do vosso acampamento atingisse vossas narinas, mas a mim não retornaste, diz o Eterno. Como foram destruídas as cidades de Sodoma e Gomorra, tenho destruído a muitos de vós. E os que sobreviveram eram como um tição arrebatado da destruição de um incêndio, mas a mim não retornaste, diz o Eterno. Por isso assim agirei para contigo, ó Israel, e porque assim hei de agir, ó Israel. Prepara-te para te encontrares com teu Deus.
É Ele quem forma as montanhas e faz surgir os ventos, quem estabelece o pensamento do ser humano, quem faz a manhã se transformar em trevas e paira sobre as alturas da terra. Eterno Deus dos exércitos é o seu nome. Capítulo 5. Ouvi este pronunciamento que sobre vós recito, como uma lamentação à casa de Israel. Tombou a Virgem de Israel e não mais conseguirá se levantar. Sua terra está abandonada e não há quem a possa reerguer. Porque assim diz o eterno Deus, a cidade da qual circulava 1000 pessoas ficará com apenas 100, e naquela em que circulava 100, somente 10 da casa de Israel sobrarão. Pois assim diz o eterno à casa de Israel, buscai-me e vivereis, porém não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, e não passeis por Beer-shevá, porque certamente Gilgal irá para o cativeiro e Betel será reduzida a nada. Buscai ao Eterno e vivereis, pois do contrário, ele acometerá com fogo a casa de José e a devorará. E não haverá ninguém para apagar suas chamas em Betel. Escutai vós que converteis a justiça em abstração e lançai por terra a integridade. Aquele que criou as Pleiades e o Órion, que traz pela manhã a sombra da morte, que obscurece o dia como se fosse noite, que clama as águas do mar e a faz cair sobre a face da terra. Eterno é seu nome. Ele faz a destruição, desabar sobre o forte, provoca a ruína da fortaleza. Eles desprezam o que os adverte na entrada e repele o que fala com retidão. Portanto, por que pisoteias o pobre e dele tomais donativos de trigo? Ainda que edifiqueis casas de pedra lavrada, nelas não haveis de habitar. Ainda que planteis vinhedos formosos, deles não provareis o vinho. Pois sei que quão numerosos são vossas transgressões e quão grave vossos pecados. Vós que afligis o justo, buscais suborno e afastai de vossas portas o necessitado. O que é prudente guarda, então silêncio, porque este é um tempo de maldade. Buscai o bem e não o mal, para que possais viver. E assim o eterno Deus dos exércitos estará convosco, como desejais. Odiai o mal, amai o bem, fazei a justiça em vossas portas. Talvez o Eterno, o Deus dos exércitos, conceda sua graça aos remanescentes de José. Portanto, assim disse o Eterno, Deus dos exércitos, Senhor. Haverá lamentações em todas as praças e dirão em todas as ruas. Ai de nós, aos lavradores chamarão para o luto, e as carpideiras proclamarão lamentações. Haverá pranto em todos os vinhedos, porque no meio de ti passarei e vos punirei, diz o Eterno. Ai daquele que deseja o dia do Eterno, para que desejais o dia do Eterno? Ele é obscuridade e não luz. É como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com um urso, fosse para casa e ao apoiar sua mão na parede fosse mordido por uma serpente. O dia do Eterno é obscuridade e não luz. Sim, densas trevas, sem uma amostra de claridade. Eu odeio, desprezo vossas festividades, e não me alegrarão vossas assembleias solenes. Sim, ainda que me ofereçais ofertas de elevação e oblações, não as aceitarei. E tampouco considerarei vossos sacrifícios de animais cevados. Afastai de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero ouvir a melodia de vossos saltérios. Que como as águas na enchente cresça a justiça, e como a corrente impetuosa impere a justiça. Acaso me apresentaste sacrifício e oferendas no deserto, onde andaste durante os 40 anos de vossa travessia, ó casa de Israel? Levai, pois, vossas imagens de Sicut e Quium, a estrela de vosso Deus, que fizeste para vós. Por isso darei com que sigais para o cativeiro, para além de Damasco, diz aquele cujo nome é Eterno Deus dos exércitos. Capítulo 6. Ai dos que sentam tranquilos em Sião, dos que se sentem seguros nas montanhas de Choro, os homens notáveis da primeira das nações, as quais aonde a casa de Israel. Passai por Caune e vede desde ali a grande Ramate, descei logo a Gate dos filisteus. São por acaso melhores que estes reinos?
Ou são suas fronteiras mais extensas que as vossas? Ó vós que pensais vos apartar do mau dia e fazeis com que se aproxime a motivação da violência, que vos recostais em leitos de marfim e vos estendeis em suas camas, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que entoais cânticos ao som do saltério, que criais para vós instrumentos musicais como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com os ungüentos mais preciosos, mas não vos apiedais de José por sua ruína. Portanto ireis cativos à frente dos que marcham para o cativeiro, e findo está o regozijo dos que se sentiam cômodos. O eterno Deus jurou por si mesmo, diz o eterno, o Deus dos exércitos. Eu abomino a soberba de Jacó, odeio seus palácios e entregarei a cidade com tudo que há dentro. Se ficarem 10 homens numa casa, não hão de morrer. E quando o tio de um homem se levantar, um morto, queimar-lo-á para retirar os ossos para fora da casa e dirá o que ficar no interior da casa. Há ainda alguém contigo? Se lhe responderem que não, ele dirá, cala-te, porque não devemos mencionar o nome do Eterno. Porque eis que o Eterno ordenou que a casa grande seja quebrada em pedaços e a casa pequena em partículas ainda menores. Correm por acaso os cavalos sobre a rocha? Ara-se ali com bois, haveis convertido a justiça em fel e o fruto da retidão em amargura. Regozijáveis em coisas vãs e dizeis, não temos alcançado poder com nossa própria força. Eis que contra vós levantarei uma nação, ó casa de Israel, que vos trará aflição, desde a entrada de Ramate até o rio Aravá, diz o Eterno, o Deus dos exércitos. Capítulo 7. Isto me mostrou o Eterno Deus. Ele estava preparando um bando de gafanhotos, quando começavam a florescer os brotos tardios que surgiam após a colheita feita para alimentar os rebanhos do rei. E quando em minha visão eles estavam a terminar de devorar a grama, dirigi-me a ele dizendo, eu te rogo, ó Eterno Deus, concede teu perdão, pois do contrário, como Jacó poderá se sustentar, sendo ele tão pequeno? Arrependeu-se então o Eterno e disse o Eterno, isso não ocorrerá. Isso me mostrou o Eterno Deus, eis que ele convocava suas legiões para contender contra Israel, através do fogo que consumia a terra até suas profundidades e devoraria vastas porções da terra. Pedi então, ó Eterno Deus, para, eu te suplico, como Jacó poderá se sustentar, sendo ele tão pequeno? Arrependeu-se o Eterno, isso tampouco ocorrerá, disse o Eterno Deus. Isso me mostrou, o Senhor estava parado junto a um muro aprumado, com um prumo em sua mão, e o Eterno me disse, Amós, o que vês? E eu respondi, um prumo. Então o Eterno me disse, eis aqui que porei um prumo no meio do meu povo Israel, para medir seu desvio. Não mais os perdoarei. E os altares de Isaque ficarão desolados, e os santuários de Israel ficarão desertos. E eu levantarei a espada contra a casa de Arovã. Amitsá, o sacerdote de Betel, enviou então um mensageiro a Arovã, Jeroboão, rei de Israel, dizendo, Amós tem conspirado contra ti em meio à casa de Israel. A terra não pode suportar suas palavras, porque ele assim proclama. Jeroboão morrerá pela espada, Israel certamente será levado em cativeiro da sua terra. E Amatsiá disse a Amós, ó vidente, foge para a terra de Judá, e come lá teu pão e profetiza ali. Mas em Betel não voltes a profetizar, porque é o santuário do rei, e é a casa da realeza. Então Amós respondeu a Amaziá, eu não era profeta nem filho de profeta, mas sim pastor e cultivador de sicômoro. Mas o Eterno me tirou do meu labor de cuidar dos rebanhos e me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Escuta, pois, a palavra do Eterno. Tu dizes, não profetizes contra Israel e não prejudiques contra a casa de Isaque. Mas assim diz o Eterno, tua mulher tornar-se-á promíscua nesta cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, tua terra será dividida em lote, tu mesmo morrerás em uma terra impura e certamente Israel será levado em cativeiro de sua terra. Capítulo 8. Isso me foi mostrado pelo Eterno Deus, no cesto com frutas do verão, e ele me perguntou, o que vês, Amós? E eu lhe respondi, um cesto com frutas de verão. Então o Eterno me disse, o fim chegou para meu povo Israel, não mais voltarei a perdoá-los. Naqueles dias as canções que forem ouvidas do tempo idólatra, tornar-se-ão lamentações, diz Deus o Eterno.
Muitos serão os cadáveres, silêncio reinará por toda parte. Escutai isto, vós que quereis estragar os necessitados e destruir os pobres da terra, dizendo: quando se irá a lua nova para que possamos vender grão e o sábado para que possamos expor o trigo, reduzindo sua medida e aumentando seu preço, falsificando ainda mais a balança já falsa, para que por dinheiro possamos comprar o pobre e o necessitado por um par de sapatos e vendê-lo até o refúgio do trigo. O Eterno tem jurado ante a soberba de Jacó, certamente que jamais esquecerei todas as suas palavras. Acaso a terra não temerá por isso, e não se desfará em choro cada um de seus habitantes? A água se elevará sobre tudo como um rio caudaloso, e refluirá submergindo a terra como faz o rio do Egito. Naquele dia, diz o Eterno, farei o sol baixar ao meio-dia, e em pleno dia obscurecerei a terra. Convertei-vos vossas festividades em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei farrapo sobre vossos doces, e farei com que percam seus cabelos cada cabeça. Farei com que seja tão trágico como o luto pela perda de um filho único, ao fim de um dia amargo. Aproximam-se os dias, diz o Eterno Deus, em que enviarei fome na terra, mas não fome de pão nem sede de água, mas sim de se ouvir a palavra do Eterno. E vagarão de mar em mar, e do norte a oriente correrão de um lado a outro, buscando a palavra do Eterno, e não a acharão. Naquele dia desfalecerão de sede as virgens formosas e os homens jovens, os que juram pelo pecado de choro e dizem: pela vida do Deus de Dan, e vivo caminho para o altar. Beer-Shevá também, eles hão de cair para nunca mais se levantar. Capítulo 9. Viu o Senhor de pé junto ao altar, e ele ordenou: fere os capitéis para que estremeça os pilares, e despedaça-os sobre as cabeças de todos que ali adoram. E com a espada matarei os que ainda sobrarem. Nenhum deles conseguirá fugir, ainda que cave até o próprio Sheol, morada dos mortos. Minha mão ali os alcançará, mesmo que escale até o céu, dali hei de baixá-los. Ainda que se ocultem no cume do monte Carmel, dali hei de retirá-los. Ainda que se ocultem da minha vista no fundo do mar, enviarei até lá uma serpente que os morderá. Ainda que sigam para o cativeiro, conduzidos por seus inimigos, enviarei até eles uma espada que os há de matar. Manterei sobre eles meus olhos para o mal, não para o bem, porque o Eterno Deus dos Exércitos é aquele que, ao tocar a terra, a faz derreter, fazendo todos os seus habitantes chorarem seus mortos. Ele faz sobre ela erguerem-se as águas, como as de um rio caudaloso, e elas são submersas, como faz o rio do Egito. É ele quem constrói suas câmaras superiores no céu, e fundou seu arco na terra. É ele quem chama as águas do mar, as derrama sobre a face da terra. Eterno é o seu nome. Acaso não sois para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel? Diz o Eterno: não retirei de Israel, da terra do Egito, aos filisteus de Caftor, Arã, de Quir? Percebei que os olhos do Eterno Deus estão sobre o reino do pecador. Eu destruirei e ele desaparecerá da terra. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Eterno, porque ordenarei que sejam peneiradas a casa de Israel dentre todas as nações, como se peneira o trigo em um crivo, para que nenhum grão caia sobre a terra. E morrerão todos os seus pecadores do meu povo pela espada, os que dizem: o mal não recairá sobre nós, nem os alcançará. Naquele dia reerguerei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei suas brechas, levantarei suas ruínas, e voltarei a construí-lo, como nos dias antigos, para que possam possuir o resto de Edom e todas as nações que invocam meu nome, diz o Eterno, que tudo fará isso acontecer. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que o que semeia encontrará o que ceifa, o que pisa as uvas, o que lança semente. E as montanhas destilarão vinho doce, as colinas se derreterão em leite, e farei meu povo Israel voltar do cativeiro, e reconstruirão as cidades assoladas, e as habitarão, plantarão vinhedos e beberão seu vinho, cultivarão os pomares e saborearão seus frutos. Eu os plantarei em seu próprio solo, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Eterno seu Deus.